Nesse vídeo nós vamos continuar falando sobre as séries numéricas. Então, como é que a gente define uma série numérica? Eu vou dizer que uma série numérica é uma expressão descrita por uma soma infinita. Então, a gente representa dessa forma, usando o somatório de AN são números reais, e você vai somar esses reais dependendo de quem foi esse AN aqui, né? Quem for a lei que define a soma que você vai fazer para cada N. Então, por exemplo, se eu pegar aqui o somatório de 3 elevado a n, com n variando de zero até infinito. Se a gente for abrir isso aqui, vai dar a seguinte soma. 3 elevado a zero, que é 1, mais 3 elevado a 1, mais 3 ao quadrado, mais 3 ao cubo, e assim sucessivamente. Nós temos essa soma. Essa soma aqui, a pergunta que a gente se faz é se essa soma converge para algum valor real ou se ela diverge. Então, como é que a gente faz isso, né? Como é que a gente faz uma soma infinita? A gente não sabe fazer soma infinita, a gente só sabe fazer soma finita. Mas aqui, olha, só para a gente ter uma intuição. Você está somando 1 mais 3, depois você está somando 9. Então, é claro que isso está cada vez mais aumentando. Então, essa soma aqui está meio que na cara, assim, que diverge, né? Ela está crescendo ilimitadamente. Então, eu vou dizer que esse somatório aqui, essa série numérica, ela diverge. Então, aqui a intuição ajudou bastante. Agora, se a gente for para um segundo exemplo, vou pegar aqui somatório de 1 sobre n. Se a gente abrir isso, vai dar 1 mais meio, mais um terço, mais um quarto, e assim eu vou somando. Eu vou pegar aqui vários valores, só porque depois eu quero mostrar um negócio para vocês. Um sexto, mais um sétimo, mais um oitavo, mais um nono, acho que até 10 vai dar, mais um sobre 10. Tá? Tenho essa soma infinita. E aí, o que acontece? Em sala de aula, geralmente eu pergunto para vocês, o que vocês acham? Se essa soma, se essa série converge ou diverge? Aí tem uns que falam assim, converge para zero, porque a pessoa confunde o AN sequência com o AN do somatório aqui. Então, ela pega o 1 sobre n, verifica o que acontece quando n tende a infinito, aí ela fala, converge para zero. Mas não é isso, gente. A gente não está analisando o que acontece com 1 sobre n quando n tende a infinito. A gente está somando 1 sobre n quando n varia de 1 até infinito. Então, como é que vai convergir para zero se você tem 1 mais meio, ó, aqui já passou de 1, né? É 1,5, mais um terço, mais um quarto. Então, cuidado para não confundir isso. Sequência é uma coisa, série é outra. Depois a gente vai ver que para definir a soma da série, a gente precisa de sequência de somas parciais, mas vamos com calma. Não é o 1 sobre n que eu estou analisando, é a soma dos 1 sobre n, com n variando de 1 até infinito. Então, não converge para zero, tá? Não é assim. Aí tem alguém que fala assim, então converge para 1. Mas como é que vai convergir para 1, né? Se aqui já passou de 1, 1 mais meio, mais um terço. Aí tem alguém que fala assim, então converge para 2. Então, tá bom, dá para entender assim que confunde vocês essa série. A intuição aqui engana muito. Na verdade, essa série diverge. Olha só o que acontece. Como é que eu vou mostrar isso para vocês? Eu vou considerar uma soma. Vou pegar S, uma soma menor que esse somatório que a gente está trabalhando. Menor que somatório de 1 sobre n, com n variando de 1 até infinito. Então, eu vou construir um S que seja menor que essa soma aqui. Eu vou pegar, então, o S da seguinte forma. Vou fazer 1 mais meio, né? Por enquanto está igual. Aí aqui eu quero que seja menor, de alguma forma. Então eu vou somar, ao invés de somar um terço, eu vou somar um quarto no lugar de um terço e um quarto eu repito. Aqui, ao invés de somar um quinto, um sexto, um sétimo, eu vou somar um oitavo para ficar menor. Então eu tenho mais um oitavo, mais um oitavo, olha, um oitavo no lugar de um quinto, um oitavo no lugar de um sexto, um oitavo no lugar de um sétimo e um oitavo aqui eu repito. E aqui a gente pode até deixar do jeito que está aí, que já vai dar para perceber o que vai acontecer. Tá? Suponha que fique
igual, ou a gente vai ajustando, mas já dá para ver que essa soma aqui é menor que a nossa soma original. Então, o que que a gente percebe aqui? Olha, se você somar aqui, aqui eu tenho 1 mais meio, né? 1 e meio. Aí aqui eu tenho 1/4 mais 1/4. 1/4 mais 1/4, a gente sabe que dá meio. Então, eu tenho 1, aqui meio mais meio, 1, deu 2. Então, quem falava que convergia para 2, olha aqui, essa daqui que é menor, já passou de 2. Aqui, se a gente somar esse 1/8 aqui, essas 4 parcelas de 1/8, também vai dar meio. Então, olha só, eu tenho 1, meio mais meio dá mais 1 aqui, dá 2, 2,5, passou de 2. Se você continuar com esse comportamento, pensando desse jeito, você vai passar de 3, uma hora você vai passar de 4, uma hora você vai passar de 5, e você vai passando dos números. Então, na verdade, isso daqui está divergindo, né? Essa soma está divergindo. E o que que eu tenho? Eu tenho que essa soma é menor que a soma que eu estou querendo analisar. Então, uma soma que é menor está divergindo. É claro que a maior também vai divergir. Então, nós podemos dizer que como S diverge e S é menor que o somatório que eu estou estudando, então esse somatório vai divergir. Diverge. Tá certo? Então, toma muito cuidado com a intuição, porque ela engana. Né? Não é um melhor jeito da gente analisar se uma série converge ou não, abrindo os termos e tentando entender o que, que acontece com a soma. Não, a gente vai aprender a definir como que é essa série, a construir uma sequência de somas parciais, aí que no caso são somas finitas, e aí a soma finita a gente sabe calcular, e analisar essa sequência de somas parciais. E um pouquinho mais para frente a gente vai aprender os testes de convergência para verificar se essas séries convergem ou não, baseado em testes, teoremas, propriedades, definição, não aqui em intuição, porque a intuição não dá certo. Tá bem? Então, a gente fez aí dois exemplos, uma que converge, uma que diverge. Agora, nós vamos definir, de fato, o que vem a ser uma série numérica, construir uma série numérica para analisar o que acontece com essa série, com essa soma, quando você soma infinitos termos. Então, nós vamos pegar aqui, ó, nós vamos associar a série numérica a uma sequência, que eu vou chamar de SN, que é a sequência das somas parciais. O que que eu vou fazer? Nós colocamos lá na primeira tela que o somatório de AN, nós colocamos que era A1 mais A2 mais A3 e assim por diante. Era uma soma infinita. Nós colocamos aqui o N variando de 1 até infinito. Então, eu vou construir uma sequência de somas parciais, fazendo o seguinte, eu vou pegar o primeiro elemento da sequência, vai ser a primeira parcela aqui da minha soma, então vai ser A1. O segundo elemento da sequência vai ser a soma das duas primeiras parcelas, e vou construindo dessa forma, a soma das três primeiras parcelas. O SN vai ser a soma das N primeiras parcelas. Então, aqui até a N. Né? Aqui eu só coloquei para ilustrar, mas se eu quisesse, seria A1 mais A2, mais A3, mais a N, mais a N mais 1. Então, a soma das N mais 1, dos N mais 1 primeiros termos da série. Então, a gente constrói a sequência das somas parciais dessa forma. A essa sequência aqui a gente chama sequência de somas parciais. Eu faço desse jeito. E aí, o que que a gente vai fazer? A gente vai escrever uma lei para esse SN e analisar o que que acontece com o SN quando o n tende a infinito. Então, passar o limite no SN quando o n tende a infinito. E verificar o que acontece com esse limite. Se esse limite existir
e der um número real, a gente diz que essa série vai convergir para esse valor do limite. E ainda, além do mais, essa soma é igual ao valor desse limite. Se não, a gente diz que ela diverge. Então, é desse jeito que a gente trabalha. Então, a gente vai fazer exatamente isso. Vamos analisar o limite de Sn e aí nós vamos obter que o somatório, então, lá, a nossa série numérica, né, infinita, a soma infinita, é o limite de Sn quando n tende a infinito. E aí nós temos que isso vai ser, se esse limite, então, não existir, né, vamos dizer assim, não existe, a série diverge. Vou colocar assim, então, a série diverge. E se esse limite existir e for um valor L real, a gente diz que a série converge para L. A série converge para L, que é o valor do limite. Nós analisamos dessa forma. Agora, o que vocês vão perceber é que não é fácil encontrar essa lei para o Sn, esse Sn que a gente faz aqui. São raras as séries que a gente consegue construir essa sequência de somas parciais e escrever uma lei para o Sn, passar o limite no Sn e resolver. Não é muito simples fazer isso. Então, por causa disso, é que a gente tem tantos testes de convergência que a gente vai ver depois, aplicando esses testes para analisar o comportamento dessas séries. Aqui nós vamos fazer alguns exemplos usando a definição, que é construir a sequência de somas parciais, encontrar um padrão para o Sn e passar o limite no Sn. Então, eu peguei aqui uma série que é muito conhecida, né? Que é a série geométrica. Eu vou até mudar aqui, eu vou pegar a série, eu vou pegar um azinho multiplicando aqui, A vezes Rn, onde esse R é real, eu quero saber se essa série converge ou diverge. Esse A a gente vai pegar diferente de zero, né? Porque se o A for zero, zera tudo, aí é claro que vai convergir. Então, vamos pegar o A diferente de zero e estudar essa série. Se a gente abrir a série, eu tenho somatório de ARN com n variando de zero até infinito, vai ser A mais AR mais AR ao quadrado mais AR ao cubo, né? E assim sucessivamente. Se a gente abrir o somatório, a gente tem isso. Aí nós vamos construir a sequência de somas parciais. Então, construir Sn da seguinte forma. Então, eu vou pegar o S1, é o primeiro termo da nossa soma lá, que era A. O S2 é A mais AR. O S3 é A mais AR mais AR ao quadrado. E assim por diante. Deixa eu fazer mais um. A mais AR mais AR ao quadrado mais AR ao cubo. O que, que nós podemos dizer a respeito do Sn? O Sn vai ser A mais AR mais AR ao quadrado mais AR ao cubo. E aí, o que, que a gente observa aqui? Mais A, o índice aqui, a potência, né, é 1 a menos que o índice. Então, como aqui o índice é n, vai ser ARN menos 1. Esse seria o nosso AN, que é a soma finita de uma PG de razão R. Aí tem que lembrar a formulinha da soma finita da PG de razão R. Para quem não lembra, a gente tinha o seguinte, olha, então vamos escrever aqui, soma finita de uma PG de razão R.
Vamos lembrar como que era a fórmula dessa soma. A gente tem Sn, Sn eu vou repetir, e aí eu vou pegar Sn e vou multiplicar por R. Vai ficar AR mais AR ao quadrado mais AR ao cubo. Aí, em algum momento aqui vai dar o AR menos 1, né? E o último é, multiplicando por R aqui, dá AR elevado a N. E eu vou subtrair os dois, Sn menos RSN. Então, vai ficar assim, Sn menos RSN. Essa soma, vamos fazer a subtração então. Aqui vai dar, ó, esse corta com esse corta com esse, vai tudo cortar, né? Vai sobrar o A menos ARN. Então, vai ficar A menos AR elevado a N. Aqui eu posso colocar o Sn em evidência, fica 1 menos R. Aqui eu posso colocar o A em evidência, fica 1 menos R elevado a N. Daqui nós temos que Sn é A que multiplica 1 menos R elevado a N sobre 1 menos R. Então, essa aqui é a fórmula da soma finita de uma PG de razão R, que aí, lembrando, era o primeiro termo vezes 1 menos R elevado ao número de termos sobre 1 menos R, onde R é a razão. A gente tinha essa formulinha. Esse R aqui, obviamente, é diferente de 1 para fazer sentido. Então, nós tínhamos isso. Logo, eu tenho que analisar o limite desse Sn. Né? Aqui nós abrimos, então, olha, um parênteses para fazer a soma finita da PG de razão R. Deixa eu só grifar aqui. Nós abrimos aqui um parênteses para encontrar o padrão do Sn. Tá aqui. Agora, o que a gente faz? Passa o limite no Sn, quando n tende a infinito. Isso aqui vai ser o limite de A, que multiplica 1 menos R elevado a N, sobre 1 menos R, com N tendendo a infinito. E aí eu tenho que analisar esse limite. O R é diferente de 1, esse R é qualquer real, né? Só aqui que ele está diferente de 1. A gente pode ter, então, duas possibilidades aqui. Esse limite, vamos ver, se o R for maior que 1, né, por exemplo, 2, 3, tal. Então, se ele for 2, por exemplo, isso aqui vai para infinito. Então, esse limite não vai existir. A gente tem, então, não existe se, aí vamos colocar módulo de R maior do que 1. E se o R estiver entre menos 1 e 1, vai ser, por exemplo, meio, né? Meio elevado a n. A gente tem que isso aqui vai para zero. Então, vai dar A sobre 1 menos R, que era a formulinha da soma infinita de uma PG. Então, a gente chega nela através da construção da sequência de somas parciais. Isso aqui, se o módulo de R for menor do que 1. Então, a gente tem esse estudo. Ficou faltando para o R igual a 1, né? Porque a gente viu que para a fórmula para o R igual a 1 não vale, e ficou faltando para o R igual a menos 1, que é o que não está aqui. Então, a gente vai fazer esses dois casos. Se o R for 1, o que nós temos? A nossa série vai ficar A vezes 1 elevado a N, que era o nosso R lá, com N variando de 0 até infinito. Isso daqui vai dar A mais A mais A mais A e assim por diante. Vai somar aí infinitas vezes o A, onde esse A é real lá, diferente de zero que nós deduzimos. Então, vamos ver o que acontece aqui. Ó. Eu vou de novo construir a sequência das somas parciais. Então, eu vou fazer S1 vai ser A, S2 é A mais A, S3 é A mais A mais A, e aí a gente tem que Sn é A mais A mais A N vezes, que vai dar
n vezes a. Esse é o nosso Sn. E aí eu passo o limite no Sn. Limite de Sn com n tendendo ao infinito é igual a limite de n vezes a, não esqueça que a é um número real, constante, conhecido, com n tendendo ao infinito, que por sua vez é infinito. Então, para o r igual a 1, a série diverge. Então, nesse caso aqui, vamos escrever aqui, para r igual a 1, a série diverge. Agora ficou faltando para o r, se r igual a menos 1, né? Coloquei se r igual a 1 ali, vou escrever aqui se r igual a menos 1. Então, só um momentinho, gente. Deixa eu só arrumar aqui. Então, aqui, se r for menos 1. Se o r for menos 1, o que nós temos? O somatório vai ser a vezes menos 1 elevado a n, com n variando de 0 até infinito. Isso aqui vai dar a menos a mais a menos a mais a e assim por diante, né? Não dá zero isso, hein? Porque continua somando e subtraindo aqui. Vou construir a sequência das somas parciais. S1 é A, S2 é A menos A, S3 é A menos A mais A, S4, vamos fazer mais um, é A menos A mais A menos A e assim por diante. O que a gente pode observar aqui do Sn? Olha, aqui dá A, aqui dá zero, aqui dá A, aqui dá zero e assim vai. Ele está oscilando entre A e zero. O Sn, ele é A se o n for ímpar e ele é zero se o n for par. Então, o limite de Sn, quando n tende a infinito, não existe, porque se o limite existe, ele é único. Aqui, para n ímpar está dando A, para n par está dando zero. Então, esse limite não existe. Logo, essa série também para o r igual a menos 1 diverge. Então, para r igual a menos 1, a série diverge. Então, nós estudamos todas as possibilidades para aquela série A vezes R elevado a N. O que nós concluímos? Que essa série, nós podemos dizer que logo a série que nós estamos estudando, observa que nós fizemos tudo pela definição, construindo a sequência das somas parciais, analisando o SN, a gente fez tudo. Então, essa série, eu posso dizer que ela converge, a gente viu para onde converge, né? Se o módulo de R for menor do que 1, se o módulo de R for menor que 1, e a gente viu que ela convergia para A sobre 1 menos R, e diverge se o módulo de R for maior ou igual do que 1, que daqui entra também o 1 e o menos 1, foi o que nós analisamos. Então, para vocês perceberem como que isso dá trabalho, a gente fazer pela definição. Eu vou fazer mais um que também dá para fazer pela definição, que é o que a gente chama de série telescópica. Então, é uma série, a outra foi a geométrica, tá? Telescópica, essa série. Vamos pegar essa daqui, olha. 1 sobre n sobre n mais 1. Aqui eu vou pegar o n variando de 1 até infinito. Eu quero analisar se essa série converge ou não
através da sequência das somas parciais. Aqui o truque é a gente abrir esse 1 sobre n mais 1 usando frações parciais. Fazendo isso, eu posso escrever que é 1 sobre n menos 1 sobre n mais 1, tá? Abrindo em frações parciais, com n variando de 1 até infinito. E aí, construir a sequência das somas parciais aqui. Então, fazendo isso, nós vamos ter que S1, então tem que substituir lá, ó, S1 para o n igual a 1 é 1 menos meio. Então, fica 1 menos meio. E vai fazendo desse jeito. O S2 é 1 menos meio, né, que é o primeiro termo. Aí o segundo dá mais meio menos 1/3. É só substituir lá para o n igual a 2. O S3 ele vai dar 1 menos meio mais meio menos 1/3, que é o termo que a gente tinha, mais o terceiro termo, que fica mais 1/3 menos 1/4. Vou fazer mais um, o S4 vai dar, então, é tudo que está aqui em cima, menos 1/3 mais 1/3 menos 1/4, mais o quarto termo, que era mais 1/4 menos 1/5. O que a gente observa que acontece aqui com o Sn é o seguinte, não corta não, tá, gente? Deixa assim para ver o comportamento. Aqui sim, ó, aqui eu já posso cortar. Ó. Se eu cortar aqui, fica 1 menos 1/3. Se eu cortar tudo aqui, 1 menos 1/4. Aqui também, olha, 1 menos 1/5. A gente consegue enxergar um padrão, né? Fica 1 menos 1 sobre. O que está acontecendo? O denominador está sendo 1 a mais que o índice. Aqui, 5 índice 4, 4 índice 3, 3 índice 2, 2 índice 1. Então, seria menos 1 sobre n mais 1. Dado que o índice aqui é n, fica n mais 1. Esse é meu Sn. E aí eu tenho que analisar o limite do Sn. É isso que a gente faz. Então, vai ficar assim. Passar o limite no Sn quando n tende a infinito. Isso é o limite. Aí o Sn que nós encontramos é 1 menos 1 sobre n mais 1 quando n tende a infinito. Tem que resolver esse limite aqui. Quando n tende a infinito, isso aqui vai a zero, então esse limite é 1. Significa que essa série nossa, telescópica, ela converge para 1. E ainda mais, a gente pode dizer que essa soma infinita é 1. Então, nós temos aqui, esse limite é 1, logo a série converge para 1. E ainda mais, eu posso dizer que esse somatório, 1 sobre n mais 1, com n variando de 1 até infinito, é igual ao limite, que no nosso caso é 1. Então, é um outro exemplo que a gente consegue encontrar o Sn. Mas o que eu quero deixar claro aqui é que não é simples encontrar esse padrão para o Sn. Usualmente não é assim que nós vamos trabalhar. Nós vamos trabalhar com os testes de convergência, né? Aqui é para entender a definição. Bom, vamos fazer só mais um. Antes disso, só um teorema que a gente usa aqui sobre a soma, a diferença das séries. Se eu tiver aqui, ó, que a soma, ó, vamos pegar uma série AN que converge para A e uma série BN que converge para B, aqui eu não estou preocupado onde começa o N, porque se ela converge, enfim, depois eu explico melhor para vocês isso aqui, mas não estou muito preocupada com o N, onde está começando, só estou dizendo que converge. Essa aqui converge para A, essa aqui converge para B. Então, nós podemos dizer que o somatório de AN mais BN, então, se você somar,
né? Isso aqui é a mesma coisa que o somatório de AN mais o somatório de BN, que por sua vez é A mais B. A gente pode usar essa propriedade. A mesma coisa se for menos. A gente pode fazer isso. E a segunda é que se eu tenho somatório de K vezes AN, isso aqui eu posso dizer que é K vezes o somatório de AN, que por sua vez é K vezes A. Esse K é uma constante conhecida. Tá? Eu posso operar dessa forma, com os somatórios. Usando isso daqui e usando a série geométrica que nós vimos, que agora a gente sabe para onde converge, se o módulo de R for menor que 1, a gente é capaz de analisar a seguinte série, olha. Eu tenho aqui, eu quero ver se essa série aqui converge ou diverge. Se ela convergir, eu quero saber para onde que ela converge. Então, é 3 vezes 2 elevado a n mais 1, menos 8 elevado a n menos 1, sobre 9 elevado a n. Aqui eu estou pegando o n variando de 2 até infinito. Eu quero saber se ela converge ou diverge. Então, vamos usar o teorema que nós vimos agora e verificar em que série que a gente vai cair. Então, eu vou abrir isso aqui, olha. Esse somatório, 3 vezes 2, n mais 1, menos 8, n menos 1, sobre 9 elevado a n, é uma diferença, né? Então, eu vou abrir o somatório, aqui a diferença dos somatórios. O 3 é constante, posso tirar. Então, vai ficar 3 vezes somatório de 2 elevado a n mais 1 sobre 9 elevado a n, menos somatório de 8 elevado a n menos 1 sobre 9 elevado a n. Aqui, no caso, o n vai de 2 até infinito. E aí nós podemos escrever. Aqui eu tenho 2 elevado a n vezes 2. Esse 2 também é constante, pode sair, vai ficar 6 somatório de 2 sobre 9 elevado a n, com n variando de 2 até infinito. Aqui eu tenho 8 elevado a n vezes 8 elevado a menos 1, que é 1 oitavo. Então, a gente pode tirar também. Somatório de 8 nonos elevado a n, com n variando de 2 a infinito. E aí nós temos aqui duas PGs, né? Uma PG de razão 2 nonos, menor que 1, e uma PG de razão 8 nonos, também menor que 1. Então, as duas convergem. Isso aqui converge, já dá para saber que converge. E a gente consegue saber ainda mais para onde converge, porque eu sei que nós mostramos que ela converge para o primeiro termo, que era A, sobre 1 menos a razão. Basta, então, a gente usar aquela fórmula que nós mostramos. Então, vai ficar 6 vezes. O primeiro termo nosso aqui é 2 nonos elevado ao quadrado, dado que o n começa no 2, sobre 1 menos a razão, que é 2 nonos. Aí, menos 1 oitavo. O primeiro termo nosso aqui é 8 nonos elevado a 2, também, sobre 1 menos a razão, que é 8 nonos. Aqui é só fazer algumas continhas. Segundo minhas contas aqui, deu menos 32 sobre 63. Então, a gente diz que essa série converge e, além do mais, ela converge para esse valor. Essa soma é menos 32 sobre 63.